Olá, bem-vindos à aula 4. Aula essa onde nós vamos ver as propriedades operatórias dos vetores. Antes de mais nada, vamos a mais um pouco de geometria. Um paralelogramo é um quadrilátero cujos lados opostos são paralelos. Uma consequência disso é que os lados opostos terão também a mesma medida. Uma maneira segura de construir um paralelogramo, de acordo com o resultado da geometria, é o seguinte: se você tem dois segmentos AB e CD paralelos e de mesma medida, então, ao ligar desta forma o B ao C e o A ao D, você obterá um paralelogramo. Mas você precisa, eu repito, ter dois segmentos paralelos e de mesma medida, A, B e CD aqui. Eu repito que, como consequência, esses segmentos amarelos serão paralelos entre si e terão também mesma medida. Esse e esse é a mesma medida. Ou seja, nós ganharemos um paralelogramo, para isso bastando termos dois segmentos paralelos e de mesma medida. Agora, mais propriamente, voltando à álgebra linear. Se AB é um segmento orientado, nós geralmente denotamos assim o vetor a ele associado. Lembrem-se que um vetor é o conjunto de todos os segmentos equivalentes, neste caso, ao segmento orientado AB. Então, o segmento orientado AB, portanto, é tão somente um representante deste vetor. Ok? O que nós poderíamos dizer sobre o segmento degenerado que sai de um ponto, digamos, de um ponto P até ele mesmo? Eu poderia escrever essa redundância que, na verdade, esse aqui nós poderíamos chamar, este vetor, nós poderíamos chamar de vetor nulo. Não deixa de fazer grande sentido, né? Um vetor, digamos, de comprimento nulo aí, que pode ser representado por qualquer segmento degenerado a um ponto. Vamos falar agora sobre como nós poderemos obter aquilo que poderíamos chamar de soma de dois vetores, U e V, geométrica e algebricamente. O que seria a soma de dois vetores U e V? Digamos que o segmento orientado seja um dos representantes do vetor U. O que eu estaria, na verdade, querendo dizer com isso? Que esses dois aqui são o mesmo vetor. Agora eu vou me utilizar de um fato que eu não vou demonstrar, mas que é intuitivamente aceitável, que em cada ponto do espaço, e eu espero que vocês tenham em mente que aquelas considerações que nós fizemos na aula passada valem não apenas para o plano, mas para o espaço tridimensional, e inclusive até para extensões dimensionais disso, embora não precisemos falar disso aqui. Em cada ponto do espaço existe um único representante de um vetor dado. Vamos utilizar deste fato. Então, no ponto B, baseado no ponto B, eu vou colocar um representante do vetor V. Como eu acabei de afirmar que em cada ponto do espaço existe um único representante de um vetor dado, vai existir um único ponto, digamos, C, de tal forma que BC seja um representante do vetor V. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer com isso é que este aqui e este aqui são o mesmo vetor. O segmento orientado BC é um dos representantes desse vetor, portanto.
O que eu definirei como a soma dos vetores U e V é um vetor representado pelo segmento orientado a C, nessa ordem. Este segmento aqui. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que este vetor, o vetor soma, e este aqui são o mesmo vetor. Estou definindo a adição vetorial desta forma. Vulgarmente, nós diríamos que nós ligamos o início do primeiro ao final do último, né? O segmento orientado a C é um representante desse vetor soma. Isso não deve ser muito estranho para alguns de nós, inclusive para a maioria, porque acredito que desde o ensino fundamental alguns professores nos informavam como nós somávamos vetores graficamente, né? Agora eu vou fazer uma observação simples que vai nos justificar a praticidade que nós teremos. Nós já sabemos como efetuar uma soma vetorial. Então, por exemplo, eu quero a soma vetorial dos vetores U e V. Então eu pego um segmento AB, segmento orientado AB, que representa o vetor U, e baseado em B, eu obtenho um segmento orientado, digamos BC, que representa o vetor V. E o vetor soma é obtido tendo como um dos representantes do segmento orientado AC. E se por acaso nos recusássemos a usar este representante aqui para o vetor U, nós poderíamos usar outro representante qualquer para o vetor U. Sendo o representante do vetor U, deve ser com certeza um segmento equivalente ao segmento orientado AB. Então vamos escolher outro aqui. Por exemplo, segmento A', B', um outro representante para o vetor U. Isto significa que A', B', que é segmento orientado A', B', é equivalente ao segmento orientado AB. E para efetuarmos a soma, U mais V, deveremos, baseado no ponto B', colocar o único representante ali do vetor V. Digamos então que o segmento orientado B', C' é o representante do vetor V ali em B'. Aí o segmento A', C', nesse caso, seria um representante do vetor soma. Muito bem, por que isso é válido? Isso é válido pelo seguinte, vejam. Como AB e A', B' são segmentos equivalentes, então AB, B', A', nessa ordem, é um paralelogramo. O que significa, em particular, que o segmento A', e o segmento B', são paralelos e têm mesmo tamanho. Uma vez que BC e B', C' são ambos representantes de um mesmo vetor V, então é claro, portanto, que eles são equivalentes entre si. Em outras palavras, BC, C', B' nessa ordem também é paralelogramo, o que significa que os lados B', e C', são paralelos e possuem mesmo comprimento, têm mesmo tamanho. Agora vamos observar o quadrilátero A'C', que não está muito bem desenhado, mas eu acho que é possível percebermos o que acontece. Esse quadrilátero, ele possui dois lados opostos, paralelos e de mesma medida. Paralelos por quê? Porque esse lado é paralelo a esse, que era paralelo ao outro. Por transitividade, eles aqui, A' e C' são paralelos entre si. Portanto, esse quadrilátero aqui, ele possui uma característica importante. E os lados A' e C' são paralelos e têm mesma medida. O que significa, pelas considerações que nós fizemos no início desta aula, que AC e A'C', além de ser paralelos, não parece muito aqui pelo desenho, eu peço desculpas, além de ser paralelos, possuem mesma medida.
E vejam que, inclusive, há aqui, dentro do paralelismo, o mesmo sentido. Ou seja, os segmentos orientados a C e a linha C' são equipolentes. Portanto, são representantes, de fato, do mesmo vetor U mais V. O que nós acabamos de verificar com isso foi que a soma vetorial, graças a Deus, não depende da escolha dos representantes que tomamos para esses vetores. Qualquer representante para os vetores que temos nos levará ao mesmo resultado. Vamos agora representar a soma vetorial usando o sistema cartesiano. E para facilitar, eu vou colocar no plano ainda, mas que fique claro que nós poderemos representar sempre essas coisas também no espaço. Como já observado anteriormente, nós sabemos que fica mais simples usarmos um representante do vetor como partindo da origem. Então, digamos que esse ponto P aí seja a extremidade do segmento orientado, partindo da origem, que representa um certo vetor U. Em outras palavras, o segmento orientado OP, onde O é a origem, é um representante bem conveniente para o vetor U. Digamos que A e B sejam as coordenadas do ponto P aí. Então, o vetor U pode ser identificado, como sabemos, com o ponto de coordenadas A e B. Agora, vamos supor que o ponto Q seja a extremidade de um segmento orientado baseado na origem, que seja um representante de um certo vetor V. Suponhamos que C e D sejam as coordenadas desse ponto Q. Em outras palavras, nós estamos identificando o vetor V com o ponto Q de coordenadas C e D. Transportando esse retângulo característico do representante do vetor V de modo que a origem do segmento orientado agora seja no ponto P, nós vemos que esse retângulo característico ainda mantém suas mesmas dimensões, C e D. E temos aí um segmento equipolente ao segmento orientado OQ. Bem entendido, esse segmento orientado PS é equipolente ao segmento orientado OQ. E uma observação simples, porém crucial aqui, é que o vetor V também, evidentemente, pode ser representado pelo segmento orientado PS. Veja, por outro lado, que o vetor soma U mais V pode ser representado pelo segmento orientado OS. E, evidentemente, como esse segmento orientado parte da origem, ele pode ser identificado com o ponto S. E quais são as coordenadas do ponto S? Veja que esse comprimento aqui também é C, que era, para o nosso caso, na verdade, a abscissa do ponto Q, ou a base daquele retângulo. E esse outro comprimento aqui é D, a altura daquele retângulo, que era, na verdade, a ordenada do ponto Q. Então, a abscissa do ponto S será a soma das abscissas A e C, e a ordenada do ponto S será a soma das ordenadas B e D. Estão aí, então, as coordenadas do ponto S e, portanto, as coordenadas que para nós representam o segmento orientado identificado com o vetor soma U mais V. Reparem, então, nós temos um vetor U identificado com o ponto AB e o vetor V identificado com o ponto CD. Para obtermos o vetor soma, basta que somemos as coordenadas
desses dois pontos. Então a abscissa do vetor soma vai ser a soma das abscissas dos vetores u e v, digamos, e a ordenada do vetor soma vai ser a soma das ordenadas dos vetores u e v. Vamos observar também uma coisa importante. Vejam que os segmentos orientados OK e PS evidentemente são equivalentes. Então, o quadrilátero QOPS nessa ordem é um paralelogramo. Em outras palavras, esse segmento orientado QS tem o mesmo tamanho que o segmento orientado OP. E QS, evidentemente, é paralelo e tem o mesmo sentido que OP. É, portanto, um representante do vetor U também, em particular. Vejam que é por isso que se usa aquilo que se costuma chamar de regra do paralelogramo para a soma gráfica de vetores. É a mesma coisa que o que fizemos aqui. Apenas estamos olhando de formas diferentes. Nós vamos agora tentar dar um significado ao que seria o produto de um número real por um segmento orientado. Eu vou usar este símbolo lambda aqui para representar um número real qualquer. Eu quero dar sentido ao que seria o produto desse lambda por um segmento orientado AB. Vamos aqui requerer que o produto de um número real por um segmento orientado seja ainda um segmento orientado, a menos que esse número real seja o zero, quando então nós obteríamos o segmento nulo, ou seja, o segmento reduzido a um ponto. Vamos considerar o primeiro caso em que o número real que se quer multiplicar seja estritamente positivo. Multiplicar lambda pelo segmento AB significa encontrar um segmento AC, ou seja, ainda com a mesma origem, de tal forma que o tamanho desse segmento AC seja esta quantidade de vezes o tamanho do segmento AB. Ou seja, se eu multiplicar o tamanho do segmento AB por lambda, eu terei o segmento AC. É isso que eu quero. Em linguagem mais rigorosa, isso quer dizer o seguinte: se eu dividir o comprimento do segmento AC pelo comprimento do segmento AB, eu tenho que encontrar lambda. Não é? Em outras palavras, esse comprimento do segmento AB deve cair lambda vezes aqui dentro do comprimento do segmento AC. Continuando aqui, o comprimento, é assim que eu vou denotar, o comprimento do segmento AC é o comprimento desse cara, lambda AB, lembre, lambda AB é o segmento AC. Então o que é que eu estou querendo? Eu estou querendo que o comprimento de lambda AB sobre o comprimento de AB seja lambda. Como esse número está aqui dividindo, pode passar para lá multiplicando, o que é que eu vou obter? Eu vou obter que o tamanho de lambda AB é lambda vezes o tamanho de AB. Uma vez que lambda é um número estritamente positivo, escrever lambda ou escrever módulo de lambda dá no mesmo, né? Então, resumindo, o produto de um número real lambda positivo por um segmento AB deve seguir esta condição aqui. Eu repito que quando o lambda for zero, multiplicar esse lambda pelo segmento AB significa sair do A e chegar no próprio A. É um segmento degenerado, que na verdade se reduz ao próprio ponto A. Neste caso eu poderia escrever desta forma, para representar que lambda vezes o AB é o segmento nulo, digamos assim. Outra coisa importante aqui é a seguinte: se AB é um segmento orientado, o BA, que ainda é um segmento orientado, eu digo que é orientado no sentido inverso. Reparem que, seguindo fielmente a definição de soma de segmentos orientados ou definição de vetores, quando você se prepara para somar dois segmentos orientados, você sabe que vai colocar o início do segundo na extremidade do primeiro. O início do segundo é o B, a extremidade do primeiro é o B.
Eu saio do início do primeiro para chegar no final do segundo. Ou seja, saio de A e chego em A. É isso que eu estou dizendo. Somar o AB com o BA é sair do A e voltar para o A. Então não houve deslocamento. Eu obtenho então um segmento nulo novamente. Outra forma de escrever isso é dizer que o segmento BA é menos AB. É a maneira de representarmos o simétrico do segmento orientado AB. O que é isso? É um segmento orientado paralelo ao segmento orientado AB, ou seja, com a mesma direção, mesmo tamanho, porém sentido oposto. É simplesmente isso. E aqui, isso nos diz que ao somarmos qualquer segmento orientado com seu oposto, nós obtemos o segmento nulo. Agora vamos tentar dar sentido ao que seria o produto de um número estritamente negativo pelo segmento orientado AB. Como é que eu vou definir isso? Eu vou definir da seguinte forma. Para obter geometricamente o produto do número negativo lambda pelo segmento orientado AB, eu vou pegar o segmento orientado AB e invertê-lo, ou seja, tomo o segmento BA e, digamos, multiplico esse tamanho pelo tamanho deste número. Mas um tamanho é algo que nós sabemos, representado por um número positivo, estritamente positivo. Então eu vou usar o módulo de lambda nesse caso, porque o lambda ele é negativo aqui. Então, repetindo, multiplicar esse número negativo pelo segmento AB significa inverter o segmento AB e multiplicar pelo módulo desse número. Eu estou também querendo dizer com isso, por exemplo, que se eu dividir este tamanho deste segmento orientado azul pelo tamanho do segmento AB, eu obtenho o valor absoluto de lambda, ou seja, o módulo desse lambda aí. Aqui estamos representando isso, vejam. BA' aqui é o lambda AB. Esse é o BA'. Se eu dividir o tamanho deste segmento BA' pelo tamanho do BA, ou seja, se eu dividir o tamanho deste segmento azul por esse aqui, eu devo encontrar o valor absoluto de lambda. Mas o tamanho do segmento BA' é o tamanho deste segmento lambda AB, porque eles são o mesmo. Foi a simbologia que nós usamos. E, evidentemente, o tamanho do BA é o tamanho do AB. O tamanho de um vetor é o mesmo tamanho de seu simétrico. Muito bem. De acordo com isso, eu vou obter, portanto, que o tamanho de lambda vezes AB é o módulo de lambda vezes o tamanho do AB. Algo que nos diz, então, que a coisa ocorre, pelo menos algebricamente, da mesma forma que ocorria quando o lambda era positivo. Ou seja, em todo caso, nós temos, seja qual for o sinal do lambda, o tamanho de lambda vezes AB é o módulo de lambda vezes o tamanho de AB. Em linguagem vetorial, se o segmento orientado AB é tão somente um representante do vetor V, eu posso dizer, de maneira mais geral, portanto, que a norma de lambda vezes o vetor V é o módulo de lambda vezes a norma do vetor V. Reparem que aqui a nomenclatura é a seguinte, eu estou usando a palavra norma para vetor e módulo para número real. Embora, de certa maneira, ambas digam respeito a tamanho. Em particular, pessoal, isso serve para o zero também, veja. Se o lambda for igual a zero, ao multiplicar zero por um vetor, eu obtenho o vetor nulo, que é o vetor com tamanho nulo. Então tem sentido colocar isso aqui. Norma de lambda vezes um vetor, que é o módulo de lambda vezes a norma do vetor. Se o lambda for igual a zero, esse é zero vezes esse número, que é zero. Esse seria um vetor de norma nula. O vetor nulo é um vetor de norma nula, outra maneira de falar isso. Eu vou agora dar aqui um pequeno exemplo em coordenadas de como a coisa funciona. Aqui eu repito, para facilitar o entendimento,
eu vou tomar lambda como um número positivo e essas coordenadas aí positivas também. Mas isso eu afirmo de antemão, funciona de maneira bem geral. Aqui o vetor V está sendo identificado com o ponto de coordenadas AB e o vetor lambda V com o ponto de coordenadas A', B'. Vejam que de acordo com o que nós fizemos acima, o V e o lambda V aqui, eles são paralelos, mesmo sentido, porém eventualmente tamanhos diferentes. Mas nós podemos e devemos fazer a comparação entre os tamanhos. Nós sabemos que se eu dividir o tamanho desse pelo tamanho desse, eu tenho que encontrar lambda. Então veja, foi isso que eu fiz. Se eu dividir o tamanho do vetor azul pelo tamanho do vetor branco, notem que a partir de agora a gente começa a identificar o que a gente vê como segmento ali com o vetor. Se eu dividir a norma do vetor lambda V pela norma do V, eu obtenho um lambda. Veja, esses dois triângulos retângulos, o pequeno e o grande, eles são semelhantes, simplesmente porque possuem lados respectivamente paralelos. A hipotenusa do menor paralela à hipotenusa do maior, a base do menor paralela à base do maior, a altura do menor paralela à altura do maior. Devido à semelhança, na hora que eu dividir a hipotenusa do maior pela hipotenusa do menor, isso vai ser igual à base do maior dividido pela base do menor, que vai ser igual à altura do maior, que é B', dividido pela altura do menor, que é B. O que é que isso nos traz aqui? Aqui, se eu igualar isto com isto, o que é que eu vou ter? A' sobre A igual a lambda. Em outras palavras, a' vai ser igual a lambda vezes A. Esse A pode passar para lá, multiplicando, né? De forma análoga, B' sobre B é lambda. Então, B' é lambda vezes B. Mas vamos lembrar, quem eram A' e B'? A' e B', pessoal, eram as coordenadas deste vetor azul, as coordenadas deste lambda V. E quem eram A e B? Eram as coordenadas do vetor V. De posse disso, nós podemos fazer algumas afirmações. Veja, AB era o vetor V. Lambda vezes AB é o vetor lambda V. Quem é o lambda V? Lambda V, lembrem-se, lambda V era o vetor de coordenadas A', B', que nós agora sabemos ser lambda A e lambda B. O A' era lambda A, o B' era lambda B. Resumindo isso, o que é que nós temos? Quando um vetor V foi identificado com um ponto AB, então multiplicar esse vetor V por um número real lambda significa multiplicar cada uma das coordenadas por este número real lambda. Por fim, nós temos algumas propriedades que nós podemos obter, pelo menos a grande maioria delas, a partir disso aqui, que pode ser tomado também, caso você queira, como uma definição. Por exemplo, a partir do uso de coordenadas dessa forma, que vale a propriedade associativa. Ao somarmos o vetor U com a soma dos vetores V e W, isso é a mesma coisa que primeiro tomarmos a soma dos vetores U e V e depois somar isso com W. Aqui é uma coisa simples que diz que o vetor nulo é identificado naturalmente com o ponto origem. E daí vem imediatamente uma propriedade importante, porém extremamente simples, que nos diz que ao somarmos o vetor nulo com qualquer outro vetor, o resultado é esse vetor. Essa é a propriedade do elemento neutro. Essa propriedade, uma das mais fáceis de todas, é a propriedade comutativa, evidentemente. Vale também essa outra propriedade que nós chegamos a ver de forma implícita ali em cima. Para cada vetor U vai existir um outro vetor que eu vou chamar de menos U, de tal forma que a soma desses dois é o vetor nulo. E esse vetor
que eu denotei por menos u é aquele que nós chamamos de vetor simétrico do vetor u. Essa é a propriedade do elemento simétrico. Essa outra propriedade aqui, ela vale para quaisquer números reais, alfa e beta. Alfa mais beta multiplicando o vetor u é a mesma coisa que alfa u mais beta u. Vale também essa outra propriedade. Notem, eu não estou demonstrando essas propriedades, elas são demonstráveis a partir desse uso de coordenadas, como eu mencionei, uma vez que elas são, vamos ajeitar isso aqui é um vetor, né? Uma vez que elas são familiares para nós felizmente temos chance de lembrar delas com alguma facilidade. Parecem muito as propriedades para números reais. Se alfa e beta são números reais e u é um vetor, então vale isso. Alfa multiplicando o vetor beta u é a mesma coisa que multiplicar o número alfa beta por u. E finalmente, uma propriedade, na verdade, é importantíssima e caso queiramos usar também aquelas coordenadas, usando isso, você pode provar essas propriedades e também esta daqui. Agora vamos observar apenas que tudo que foi feito aqui pode ser transposto para o espaço. Essas propriedades todas valem quando u e v são vetores do espaço. E quando o v é um vetor do espaço, por exemplo, quando eu falo espaço, espaço tridimensional, evidentemente ele vai ter 3 coordenadas, porque ele vai ser identificado com um ponto do espaço, né? E se lambda é um número real, então lambda v vai ser lambda a, lambda b, lambda c. Vale a propriedade de norma do vetor, multiplicar lambda pelo vetor feito uma norma é a mesma coisa que multiplicar o módulo do lambda pela norma do vetor do mesmo jeito. E vale aquelas propriedades, ok?